Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, depois de uma grande vitória sobre o Bahia. O Cruzeiro no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro é só o começo, mas Leonardo Jardim gostando de muita coisa que viu. Os preparativos começando para o duelo diante do Red Bull Bragantino. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Teve vitória no feminino e teve vitória no masculino. Duas grandes vitórias. No feminino, o Cruzeiro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro A1, hein? O Cruzeiro segue invicto na competição. Venceu o Internacional em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. 2-1, um gol da Bianca Brasil, um gol da Pribac e o Cruzeiro aí com 13 pontos na tabela de classificação. Muito bem, o time do técnico Jonas Urias. E agora o Cruzeiro se preparando porque no domingo o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América para buscar mais um grande resultado. Parabéns aí ao time feminino do Cruzeiro. No masculino, todo mundo acompanhou, grande vitória sobre o Bahia, vitória incontestável do início ao fim. O Cruzeiro fez um grande jogo, como há muito tempo não fazia, e os 26 mil torcedores que estiveram no Mineirão cantaram muito, apoiaram o Cruzeiro pra caramba, essa que é a verdade, e o Cruzeiro correspondeu no campo e teve uma atuação dominante para cima do Bahia, atuação que tirou o Cruzeiro lá da parte de baixo da tabela e colocou na quinta colocação. Até por ter feito saldo, o Cruzeiro ultrapassou o Red Bull Bragantino, que está em sexto, hein? E é o adversário de domingo lá em Bragança Paulista. O Flamengo lidera com 10 pontos ganhos. O segundo é o Palmeiras, também com 10. Terceiro, Fluminense com 9. Quarto, o Ceará com 7. O Cruzeiro em quinto com 7. Tem um gol a menos de saldo em relação ao Ceará, e o Red Bull Bragantino é o sexto, um gol a menos de saldo em relação ao Cruzeiro. Depois de 14 jogos, o Cruzeiro passando uma partida sem sofrer gol, e o técnico Leonardo Jardim comemorando muito, sabendo que tem muita estrada ainda para ser percorrida, mas claro, ficou bastante feliz com a vitória importante diante da equipe do Bahia. O Cruzeiro já começa a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta sexta. E aí vai ser regenerativo para quem jogou a maior parte do tempo e o restante faz um trabalho técnico na toca. E com a situação de Fagner para ser aí reavaliado. O Fagner, ele acabou reclamando de um incômodo, mas na avaliação inicial uma certa tranquilidade de não ser uma lesão importante, talvez nem lesão tenha, porque o jogador, quando ele sentiu que a perna pesou um pouco, muito experiente, já pediu para ser substituído, tanto que aguentou até ali o final do primeiro tempo e agora vai tratar aí para ficar à disposição o mais rápido possível. Para domingo, vamos ver, porque o tempo é muito curto de recuperação. E aí temos que aguardar essa situação do Fagner, que vem muito bem e virou a opção para ser titular na lateral direita do Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro, de uma forma geral, ele não tá nem aí, né? Se o Cruzeiro faz um 0-0 na primeira etapa, depois de ter feito o grande primeiro tempo que fez, vem no segundo tempo, o Bahia é uma equipe muito capacitada, qualificada, faz um gol e aí a gente já tá falando, de repente, de o Bahia venceu e este primeiro tempo do Cruzeiro não serviu de nada e a equipe conseguiu se manter firme, concentrada. Me chamou muito também a atenção o aspecto de concentração do jogo do Cruzeiro, né? Mesmo após os 12 minutos ter passado por essa situação. Bom dia, Malu, Elton, Bruno, a turma de casa aí que tá nos acompanhando. Primeiro eu
queria agradecer ao Léo Jardim por ter me ouvido ontem no programa e ter colocado o Caio Jorge como titular e deixado o Gabigol ele escutou você. no banco, né? Me escutou. E mandou uma mensagem pra gente. Muito feliz dele ter, né, essa audiência. Agora eu tenho o lá, aval do Breno Galante, eu vou colocá-lo sim, viu, Elton? E aí ele avisa. mostrou que tanto eu quanto o Thiago Fernandes, quanto você, Elton, estávamos cobertos de razão, né? Não, eu O não, Gabigol eu tinha não, que eu ficar falei, no banco. eu pedi Gabigol no time titular. Mas é lógico que eu tô falando isso. É. Eu tô falando com Você uma tá me certa zoando, né? Ele tá É. sendo irônico com a desculpa. própria... Com o meu próprio erro, né? Que eu tenho que eu tô me admitir meu divertindo. erro, porque mas- eu pedi que o Caio Jorge ficasse no banco pra entrar o Gabigol e o homem simplesmente Destruiu. foi o destaque do jogo. Ele perde um pênalti, mas ao mesmo tempo ele dá a volta por cima, Pênalti faz um que ele gol. sofreu. Que ele sofreu, faz um gol, né? E demonstrou, inclusive, uma força de vontade, Cara, a Entrega, determinação do time do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro foi um conjunto. Aquilo que a gente falou que a gente não via há muito tempo, que era um time, ontem nós vimos um time, uma engrenagem funcionando. E nada melhor do que ser contra um adversário que pode não ter jogado bem ontem, mas era o Bahia, que é um time Mas não jogou bem por conta do Cruzeiro. E você viu o trecho do próprio Rogério Ceni, que é um cara que tem extrema dificuldade, né, Breno? De Em admitir. imputar qualidades do adversário que o Bahia enfrenta. E ontem a gente viu, porque não era qualquer time. Era o time do Bahia, que outro dia mesmo foi até, né, pela Libertadores, né? E Venceu o fora de Nacional casa. no Uruguai. Poxa, Você sabe muito bem quando você joga contra esses times, Breno. O futebol uruguaio não é mais aquele futebol da década de 80, mas você joga contra uma história também. Eu costumo dizer e isso. é uma guerra jogar lá fora, né? Mas enfim, eu acho que é uma noite pro torcedor do Cruzeiro ficar bem otimista em relação ao campeonato. Claro que é apenas o começo de uma reação, mas o Cruzeiro tá a 3 pontos do líder do campeonato, ele tá ali naquela meiuca lá em cima brigando. Então, Brunão, eu acho que o torcedor do Cruzeiro que foi ao estádio ontem, né, tá passando aquele final de semana agora, aquele feriado assim, naquela alegria e naquela expectativa diferente pro jogo contra o Bragantino, porque viu o melhor jogo do Cruzeiro do ano, com certeza. Em muito tempo, né? Bom dia ao pessoal que tá nos ouvindo. Eu acho que passa muito pela questão de ser um time que compete. Porque há muito tempo o Cruzeiro não tinha um time que competia. Eu acho que muitos dos jogadores que já estavam aí entraram com aquele, até hoje, com aquele discurso de estamos em reconstrução e ficaram por muito tempo sem serem cobrados, aceitando resultados às vezes aquém do que eles poderiam alcançar, porque tinha esse discurso de estamos em reconstrução. Agora, eu acho que os jogadores estão começando a ser de fato cobrados. O Pedrinho tem cobrado muito o elenco. O Léo Jardim tem, de uma certa forma, também cobrado os seus atletas. Cobrado mesmo. Cobrado de de verdade. fato, né? Não é aquela cobrança assim, não, vamos conversar, vamos melhorar. Não, há uma cobrança de fato. Até o fato dele colocar os jogadores que foram as principais contratações para a temporada no banco, é uma forma de cobrar. É uma forma de chacoalhar o elenco. Falar, olha, ninguém aqui vai jogar com o nome. Tá em reconstrução. Não, gente, acabou essa conversa, já reconstruiu. Agora a gente tem que voltar a ganhar, voltar a ser campeão. Então, eu acho que o time competiu mais, o meio de campo mais povoado, com 3 volantes, e uma formação com 3 volantes muito interessante. Porque quando você joga com 2 volantes, sendo que um deles é o Lucas Silva, você perde um pouco de poder de marcação. Você ganha na saída de bola, você ganha em qualidade de passe, mas você perde na marcação. Agora, quando você coloca 3 e você coloca o Lucas Silva, acontece 2 coisas. Você qualifica o time, você ganha nessa saída de bola, sem perder poder de marcação, e você alivia o Matheus Pereira. Porque você tem um outro jogador de qualidade técnica que vai preocupar a marcação do outro time. Aliás, um outro jogador para ajudar a pensar e armar as jogadas. E aí favorece até o futebol do Matheus Pereira. Quem dizia que o Matheus Pereira era pouco ativo sem a bola nos pés, tá com algum problema nos últimos 2 jogos, né? Porque é um absurdo, ele foi citado, inclusive... Ontem ele fez recomposição. E contra o São Paulo também, Breno, para fazer justiça. Era um absurdo... Mas ele com o Fernando Diniz, ele até voltava para pegar a bola na cabeça da área, né? Tô falando não no momento para construir, no momento de precisar, igual o Jardim falou... Ontem tem um trecho da coletiva, daqui a pouco a gente vai colocar um trecho dele falando a respeito da formação. Os jogadores gostam de jogar com a bola no pé, mas eles precisam de se dedicar para retomarem. Não adianta você não tem a bola no pé, e aí? E sem ela você
aquela... Tem que buscar novamente. Tem que buscar. Então você tem hoje o Matheus Pereira muito agressivo, sem a bola nos pés, um Caio Jorge. Aliás, o lance do pênalti, ele sai de um lance até que eu falei ontem nos donos da bola do porquê que entraria com o Caio Jorge. O Bahia é um time que não é um time afeito ao chutão, é um time que gosta de construir com os zagueiros, inclusive com o Santiago Minho, que é ótimo jogador pra mim, o argentino canhoto. E eu entendia que o Caio Jorge era capaz de fazer um movimento que o Gabigol não é capaz. Não é porque ele é ruim, é porque não é a característica dele. Fisicamente ele não aguenta. O Caio Jorge é aquele jogador híbrido no sentido da velocidade. Ele é perigoso, porque ele não é um velocista nato, como vários jogadores são, mas olha o que ele é capaz de fazer no segundo gol do Cruzeiro. O Gabigol não faz aquele gol. Mas não faz, não é porque ele não tem característica para fazer. O Cruzeiro naquele segundo tempo jogando de uma maneira posicionada, esperando. E o Jardim fala disso. Ele sabia que porque o Cruzeiro no primeiro tempo é um absurdo o encaixe de pressão do Cruzeiro. Olha, aqui ó, há muito tempo eu não vejo. Não é tipo, foi de um jeito uma pressão. Não, o Cruzeiro inclusive variou. O Cruzeiro fazia o seguinte em determinado momento. O Cruzeiro colocava colocava o Matheus Pereira, o Caio Jorge. Eles eram os primeiros a pressionar. Logo, num segundo bloco, mas aqui bem pertinho, vinham o Wanderson e o Christian. Desta maneira, literalmente dividindo o campo do Bahia em 3 faixas. Então essa primeira faixa era ocupada por esses dois. A segunda, por esses dois, pelo Wanderson e pelo Christian. E a terceira, por Lucas Silva e Lucas Romero. Ficavam no meio-campo, exatamente aqui no meio-campo, ficava posicionada a última linha do Cruzeiro, exatamente no meio-campo. Quem assistiu isso do campo viu claramente. Então, isso aqui tem que ser bem coordenado para funcionar e tirar a bola, a saída de bola do Bahia. E outra variação foi a seguinte. Inclusive o lance do pênalti foi uma marcação em cima, né? O Caio Jorge rouba a bola do goleiro. Vacila, mas ali ele tem o atacante ali. E detalhe, tava marcada a saída de bola também pela lateral. Ele não tinha o que fazer. Isso, Breno. Só acontece porque é coordenado. Cara, é um movimento como peças de um relógio. Se uma não funciona, compromete toda a engrenagem. E só pra falar outra pressão aqui que o Cruzeiro fazia, Wanderson, Matheus Pereira como falso 9, Caio Jorge... E aí vinha a linha da seguinte maneira. Lucas Silva, Romero e Christian. Cara, teve essa variação. Então o Bahia não sabia o que fazer. De repente o Cruzeiro vinha pressionando no primeiro tempo desse jeito, de repente vinha desse jeito e sem opções. Começou a rifar aquelas bolas onde deixou a defensiva do Cruzeiro de forma bem tranquila. E o legal disso aí, Valu, só abrindo um parênteses... E como é bom ver o jogo no campo, né? É isso que eu vou falar. Maravilhoso. O Valu só pôde passar isso pra gente porque estava no estádio, acompanhando do estádio. A visão que você tem do estádio é muito diferente de quem acompanha pela televisão. Tabuleiro gigante. Então às vezes, você ter essa visão é valioso demais. Até para explicar... Sim. Para o torcedor, que às vezes não tem a oportunidade de ir ao estádio, o estar lá é muito importante. Gente, e dava para ver, toda vez que a câmera mostrava o Rogério no banco, ele pegava a pranchetinha dele, ficava mexendo assim, ele estava tentando entender e achar um jeito de conseguir sair dessa pressão do Cruzeiro, de conseguir agredir o Cruzeiro de alguma forma, porque mesmo nas bolas que o Bahia conseguiu finalizar no gol e que o Cássio fez defesas, não foram defesas de grande dificuldade, né? Foram aquelas bolas cabeceada fraca em cima do goleiro, um chute travado. Então, assim, você via que realmente o Rogério estava, assim, em dificuldades. Ele olhava e falava, pô, e aí, e agora? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa dificuldade? Eu até acho que a troca do goleiro do Bahia, né? Que o Ronaldo acabou se lesionando. Você zicou. Você zicou. Na hora que o rapaz entrou lá, você zicou. Aqui, pode dar uma lida aqui no pessoal aqui? Eu avisei ontem, pode rapidinho, só porque eu avisei ontem. Eu falei, olha, claro. O Cruzeiro tá demorando para aproveitar o Marcos Felipe. Porque vamos lá, dicas e outros. Meu nome é Isaac, sou daqui de Lagoa Santa e vou dizer, ano passado, o melhor meio-campo do Cruzeiro era Romero e Lucas Silva. Os dois se completam, não tem jeito. Gullit. O Christian tem feito a função do Robinho na época do Mano.
não é bem um volante, é um meia de criação pelo lado direito, exato, com menos velocidade, que ajuda na recomposição. Canal 97, ontem parecia um time europeu contra um sul-americano, outro nível, outro tempo de bola, outra intensidade, mais sorte, mais fôlego. Vencer, eu não sei, mas é assim que se compete, realmente. É isso, não é sobre pra competir ganhar no futebol. Cara, é isso. Se o Cruzeiro perder, claro, assim, vai acontecer, mas com a atitude de ontem, cara, o torcedor reconhece. O torcedor não aguenta, é um time modorrento em campo, parecendo... Cara, todo mundo quis. Cara, Kaique é o dono da titular. É o dono da lateral. Ontem deu um absurdo, Breno. 4 desarmes. Não, e 4 desarmes. Mas o passe que ele deu ontem foi o que ele acabou de falar aí, exato, o rapaz. o passe de meia. De meia. Sim. Ele foi um articulador, criou a jogada pro segundo gol. E ele foi, pra mim, ontem, o Christian do Atlético Paranaense. Ninguém tá falando que é o craque, não. Mas esse jogador dinâmico, que ataca, defende, que aparece. A partida do Fagner, assim, lamentei muito. Lamentei, porque o William não entrou na rotação, essa que é a verdade. O Vidalba, uma partida muito séria ao lado do Fabrício Bruno, um time mais perto. Curioso isso que falou o nosso telespectador, do Romero e do Lucas, né? Eles fizeram parte o ano passado também do meio-campo do melhor momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que tem a ver também com outras questões, além dele. Aliás, o Lucas Silva, pessoal, tem muitos cruzeirenses até brincando que ele destravou o PEC do Lucas Silva 2013 2014. Olha, eu não lembro de uma partida do Lucas. Que ele vai sim, muito bem, né? Mas ontem foi absurdo, Breno. Ele jogou uma partida que eu confesso, eu fiquei impressionado. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.